Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto para agendamento ou controle de agendamentos de atendimentos de clientes. Então, se você precisa marcar a hora para atender seu cliente, esse projeto é para você. Então aqui a gente está montando uma agenda, inclusive já tem alguns lançamentos aqui, né? Então eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 17 de janeiro, tá? E eu sei que ele vai mais para frente para vocês, mas enfim, é quando eu estou gravando, justamente para ter aí uma prévia e vocês vão ficarem sem vídeo todas as terças e quintas às 11h30 da manhã, como é de costume. O que a gente tem aqui, galera? O que a gente já fez, tá? Então a gente já consegue fazer... já tem o layout pronto, a gente consegue cadastrar novos atendimentos, a gente já consegue fazer todas as buscas que a gente precisa fazer. E agora a gente está atualizando essa questão das datas. Então eu já consigo vir aqui, por exemplo, olha, colocar que eu quero só atendimento que vai ser feito pelo Lucas e vai acertar aqui a data, já a lista pra gente. O que ficou faltando a gente fazer da aula passada? A gente fazer a mesma coisa com relação à data. E por que eu interrompi? Porque aqui, na última aula, aqui a gente vai precisar explicar um pouco melhor como lidar com essa questão de data. Como a gente pode compor essa questão de data. Por quê? Ela está separado em dia, mês e ano de uma forma que não fica muito legal. Eu não posso falar para ele como se fosse só com essa caixinha aqui. Olha, pega esse valor e procura ele. Eu tenho que juntar essas três informações, transformar isso numa data e só depois mandar ele fazer o filtro. Tá? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou vir aqui no código, tá? Eu vou vir aqui lá no final do código e vou criar uma nova sub, tá? Então uma nova sub. Então eu vim aqui no final, a gente já tem algumas subs ali. Vou criar uma sub que eu vou chamar de AT_data, tá? Então para atualizar a data ali, por exemplo, ok? E o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou pedir para que toda vez que ele faça essa atualização de data, ele verifique para mim quais são os campos que eu tenho ali dentro, tá bom? Então, se por acaso a pessoa colocou alguma coisa ali, eu preciso colocar aqui um dim d, que vai ser minha variável de data, tá? As date, tá? Então, porque isso tem que ser uma data, tá bom? E aí depois disso, tá? Eu vou pedir para que, até melhor, vou fazer isso aqui até como um string, como um texto, vai ficar até melhor aqui no nosso código, tá? Então, string, então como um texto, ao invés de fazer como data, depois a gente converte ele, fica melhor para a gente poder verificar de uma forma mais simples, tá? Então, define essa variável que eu estou chamando de d como um texto. Depois disso, eu preciso então juntar dentro dessa variável d as informações da minha caixa de texto dia, da minha caixa de texto da minha caixa de combinação mês e da minha caixa de texto ano, tá? Então para isso eu vou fazer o seguinte, ó, with me, e vou deixar aqui and with, tá? E eu vou falar para ele o seguinte, ó, para não ficar confuso, eu poderia colocar isso aqui numa linha só, mas para não ficar confuso eu vou colocar em 3 linhas separadas, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, olha, d vai ser igual, então a ponto tb dia.value, tá? Então ele vai pegar essa informação e vai colocar ali. Só que daí o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar a barra, né? Então para separar ali essa informação. Então aqui na frente, ó, eu vou colocar e-comercial barra, tá bom? E aí, quando ele fizer isso, então ele vai atualizar ali para mim essa informação. Ele vai colocar o dia, então por exemplo hoje 17 barra. Aí agora eu quero pegar o mês. Como que eu faço para colocar o mês ali junto? Vou falar, ó, d vai ser igual a ele mesmo, que é a informação que ele já tinha. Poderia colocar isso aqui tudo junto, como já comentei, mas só ficar separado, tá? Então, dia e comercial. Agora, como que eu coleto o mês? O mês está lá na minha caixa de combinação. Só que ele está em formato de texto. Então, se eu colocar janeiro ali, não vai dar certo. Eu preciso colocar o número 1. Só que tem um benefício. Como essa caixa de combinação só tem meses, então eu posso fazer esse artifício aqui, olha. Ponto cb mês, ponto list index mais 1. O que é esse negócio de list index mais 1? É o seguinte, list index, ele pega qual é a posição que a pessoa selecionou. Então, sempre que for janeiro, ele está pegando a primeira posição. Sempre que for dezembro, ele está pegando a 12ª posição. Então, ele está colocando esse número ali. E esse número já vai quase bater com o mês. Por que quase? Porque o index da listbox começa a contar do zero. Então, como eu tenho 12 meses, ele está de 0 até 11.
Então, por isso que entra esse mais um ali. Então, quando a pessoa escolher janeiro, né, então a seleção for janeiro, o list index vai retornar o número 0. Esse mais um vai fazer com que vire o mês 1. E aí vai dar certo lá com o mês de janeiro. Tá? E aí eu tenho que colocar também aqui uma barra. Tá? Então, também uma barra. Depois disso, falta o ano. Né? Então, D vai ser igual a D e comercial. E aqui, esse é o mais fácil de todos. Né? Ponto .tb, ano, ponto valor. Esse não tem segredo. É só colocar ali essa informação. Tá bom? Beleza. Então, vou pedir para ele mostrar isso daqui para a gente. Né? Então, agora, antes até da gente testar, vai ficar melhor aqui para vocês entenderem tudo que a gente vai fazer. Message box D. Tá? Então, coloca isso na tela para mim. Para isso eu rodar, eu tenho que chamar esse ATData em algum lugar. Onde que vai ser isso? Lá na caixinha de texto do dia. Então, na caixinha do texto do dia, eu tenho o código exit aqui dele, que é a saída dele, que a gente fez lá no começo. A gente já vem mudando e vem colocando mais coisa aqui. Aí eu tenho um else aqui, olha, que coloca essa informação com formato 00. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar call me.atdata, que é aquele código que a gente acabou de criar. Tá? Vou salvar e vou rodar. Tá? Então, rodei. Aí eu vou vir aqui, olha, e vou pedir para ele atualizar ali para mim. Olha o que ele vai fazer. Então, apresentou 17/1 de 2024. Poxa, não tem problema, ele está só com um dígito? Não, não tem problema, tá? Então, pode ficar assim, tá certinho para a gente. Então, já está funcionando correto, ok? Beleza. Qual que é o próximo passo que a gente vai ter ali de informação? Então, agora, eu vou precisar verificar se essa informação que a pessoa colocou é uma data de verdade, porque tem um problema ali, né? Deixa eu até rodar aqui de novo para mostrar o problema primeiro. Eu vou vir aqui no janeiro, olha, e vou apagar ele. O que acontece quando eu apago? Vem esse mês aqui, ó. Aí se eu sair, ó lá, ficou um 0. Né? Isso não é legal. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu apagar o ano e vier para cá, ó, vai dar bug também, ó. Olha lá. 17/0/ano. Então isso aqui não é legal, tá? Então eu vou tratar essa situação aí dele pegar alguma coisa que não tem nada a ver, tudo bem? Então eu vou lá no final do código, lá naquela sub, né? Então posso tirar esse message box daqui que eu não preciso mais dele. E eu vou fazer uma verificação. If is date, D é igual a false, then, né? Então se não for uma data, se esse valor que ele falou não parece com uma data, por isso que eu coloquei como string, tá? Para poder fazer isso daqui, que facilita o teste. Então, se não é uma data, o que eu vou fazer? Eu vou limpar os filtros. Né? Eu vou mostrar todas as datas. Essa vai ser a minha estratégia aqui. Então, se a pessoa colocou uma coisa que tem nada a ver ali, então que não funciona, ou colocou, por exemplo, 31 de fevereiro, que não existe, né? 31 de novembro, que não existe, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar tudo. Né? Eu vou mostrar todas as datas. Poderia deixar vazio? Poderia também. Tá? Então, na minha situação, eu quero deixar isso aqui limpo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, PL, como que eu faço para deixar isso aqui limpo? Né? Eu tenho que limpar essa célula aqui, olha, PL base.range, cifrão J, cifrão 2, ponto valor é igual a empty. Tá? Então, nesse caso, você vai fazer isso, você vai limpar esse campo aqui para mim, tá bom? Agora, caso contrário, ele tem que escrever SD lá nessa célula. Então, else, né? Então, se é uma data válida, então pode pesquisar. Né? Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar ele escrever isso. Tá? Então, pl base.range, cifrão J, cifrão 2, ponto valor é igual a D. Tá? E aí, depois que ele fez isso, ele tem que atualizar a lista. Né? Então, depois que ele fez isso, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer, para mim, a atualização daquela lista. Então, call me.atlt. Tá? Então, fazendo isso, ele vai atualizar tudo bonitinho ali para você. Vou rodar. Tá? Então, tá lá bonitinho. Vou colocar aqui, sei lá, mês diferente, então não foram encontrados ali os dados. Vou colocar aqui mês de março. Né? Então, deixa eu mudar aqui mês de março. Saiu, não encontrou, porque não tem nada do mês de março ali, tá? Então, olha lá, 17/3/2024 que está procurando. Vou voltar aqui em janeiro. Tá? Então, vou colocar janeiro. Ele só está com a caixinha aqui no dia, a gente vai colocar os outros, tá? Então,
vamos lá que ele deu um bugzinho aqui, ele não deveria estar não dando nada, porque essa data existe. Então vamos ver lá por que ele não está deixando ali. Ah, já sei, a gente colocou o D, mas não colocou ele como data, né? Então por isso que ele está dando errado, tá, galera? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu estava colocando ele como date e depois eu esqueci, né? Então aqui, olha, pl base.range, ele está escrevendo simplesmente o D. Eu preciso fazer isso aqui, ó, sedate D. Transforma isso daqui que parece uma data em uma data de verdade, tá? Ctrl B para salvar. Ah, agora vai dar certo. Então, tô lá, percebe que, ó, não mudou mais, não deu mais aquele erro. Vou colocar aqui abril, voltei e saiu. Aí abril não tem nada, tá certo? Vou colocar janeiro, de novo, que tem informação. Olha lá, voltou, né? Então eu posso colocar aqui dia 18 de janeiro, tem uma. Posso colocar aqui dia 16 de janeiro, tem uma também, tá? Então tá funcionando. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a mesma coisa no mês e no ano, tá? E também aqui no botão salvar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, no mês, ele tem o evento exit, ele já está fazendo aqui a verificação, então o match found é igual a false, né? Então se ele não encontrou, ele dá um bug ali. Agora, caso ele tenha encontrado, else, ou seja, caso ele encontrou, então call me.atData, simples assim. Vou copiar isso aqui e vou lá agora na caixa de texto do ano, TB ano. TB ano também tem aqui um exit, olha, que é simplesinho de tudo, né? Então, se for empty, ele vem e faz isso. Agora, eu vou fazer diferente, olha. If.value é igual md.tp.tp ano, then exit sub. Questão de segurança, a gente falou isso em umas aulas lá atrás, tá? E aqui eu vou colocar else e vou colar aquele call me.atData, tá? Isso aqui vai fazer com que todas as caixas façam isso agora. Uma outra coisa que estava faltando, galera, é a gente, quando salvar, aqui no BT salvar, olha, ele está fazendo todo o processo, mas ele não está atualizando a lista. Então, como que eu faço para atualizar a lista? Aqui antes do exit sub, eu vou pedir para ele atualizar aqueles dados lá para a gente. Tá? Então, ou até melhor, nem vou colocar aqui, vou colocar antes da message box aqui, olha, antes dessa message box. Então, eu vou colocar call me.atlt aqui. Então, isso aqui vai fazer com que ele atualize aqui também. Então, agora eu posso criar os dados, eles vão já ser lançados e atualizados na lista para que mostre sempre certo para a pessoa. Tudo bem? Ótimo, então agora a gente já consegue fazer isso e já fica bem legal. Próximo passo que eu quero fazer agora é editar e excluir os meus agendamentos. Tá? Então, como que eu faço para conseguir fazer edição e exclusão desses meus agendamentos? Né? Então, o meu agendamento, para eu editar, ele tem que vir aqui, encontrar uma linha qualquer, né? Então a linha certa, na verdade, e fazer essa edição, trocar ali o que eu preciso trocar. Tá? Então, como que eu vou fazer para que ele faça esse caminho a partir lá da lista? Eu vou colocar isso dentro de um duplo clique lá na lista. Normalmente eu gosto de fazer desse jeito, tá? Só que eu preciso falar para ele que eu estou editando. Então eu vou vir aqui em cima, logo no começo aqui do código, ó. Antes de mais nada, lá no topo, eu adicionei linhas aqui, olha, eu vou colocar dim edit as variant, tá? Então, define edit como variante, tá? O que é esse edit? É uma variável aí para falar, olha, eu estou editando ou excluindo, tá? Porque senão vai dar bug lá na hora de salvar esses dados, tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha LT, né, na LT agenda, no evento duplo clique, tá? Então, não no clique, mas um duplo clique. Desculpem, minha garganta tá horrível hoje, galera. Mas aqui o que eu vou fazer aqui? Olha, nesse evento eu preciso que ele primeiro confirme com a pessoa, né? Ou melhor, que ele pegue esses dados e preencha lá na sua caixa, nas caixinhas de texto, né? E para isso ele precisa identificar qual é a linha correta para ele poder trabalhar, tá? Então, de L as double, tá? Então define aí L como uma variável do tipo número, tá? E aí, se eu cliquei lá 2 vezes, ele precisa identificar qual foi o item que a pessoa selecionou. Tá? Então, para isso, eu também vou usar uma outra variável, que é dim_i, que é um contador qualquer, as double. Tá? Então, beleza. Então, ele tem o L, tem o i. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, para todos os itens que eu tenho dentro da minha lista, ele vai procurar se foi aquele que a pessoa selecionou. Tá? Então, para achar essa linha.
Então, for i igual a 0 to, até vou facilitar aqui, eu vou usar isso aqui depois, mas vou facilitar, vou colocar mais uma variável aqui, ó, dim lt as msforms.listbox, tá? Isso aqui vai facilitar para não ter que ficar colocando o nome da lista ali. Set lt igual a mi.controls aspas lt agenda. Isso daqui eu falo para ele, ó, toda vez que eu falar lt eu estou falando dessa lista, só para não ter que ficar escrevendo lt agenda o tempo todo, tá? E eu vou falar para ele que eu quero que ele busque dentro desses itens, tá? Então with lt, dentro da lt, and with. E aí agora sim aquilo que eu estava fazendo, for, né, i igual a 0 to ponto list count menos 1. Tá? O que é esse list count menos 1? É para ele rodar todos os itens que tem dentro da lista. Next i. Tá? Então vai para o próximo. If ponto selected, abre parênteses i, fecha parênteses, igual a true, ou seja, se esse item que eu estou olhando agora, então ele vai, i é 0, ou seja, vai pegar o primeiro item da lista. Foi o item 0? Não. Foi o item 1, 2, 3, 4, 20? Foi o item 35? Foi. Ah, então vou fazer alguma coisa. Então, se foi esse selecionado, and if. E aí, o que eu faço nesse caso? Eu vou definir a linha lá na base de dados onde eu tenho esse cara. Tá? Então, eu falo o seguinte, olha, pl base.range, cifrão C, dois pontos, cifrão C, que é a coluna onde eu tenho o index, né? Ou seja, o contador aqui, esse código, tá? Ponto find, ou seja, procura what, dois pontos igual. Não, o que eu estou procurando? Eu quero que ele procure justamente o ponto list com aquele index, que é o i. Tá? Então, procura esse item que a pessoa está selecionando, que é o item que eu estou verificando agora, né? Onde look in, dois pontos igual a xl values, e look at, dois pontos igual a xl roll. Tá? Então isso aqui vai fazer com que ele procure isso lá na lista, sem dar erro, ponto raw. Tá? Então ele salvou essa informação, e isso aqui eu vou salvar onde? Dentro da variável L. Tá? Então L é igual a isso, tá bom? Beleza. Então ele salvou lá, eu já sei qual é a linha correta. Agora eu preciso sair desse for, porque senão ele vai ficar testando todos os outros, e como a pessoa só pode selecionar um por vez, porque não tem multi-select nesse item, nessa lista, então não faz sentido. Então aqui eu vou colocar exit for, porque senão tem 1000 itens, né? Exit for. Se não tem 1000 itens lá na lista, ele achou o selecionado foi o segundo, ele vai ficar procurando eternamente. Então não é isso que eu quero fazer, eu quero que ele saia dali já, tá bom? Depois, né, vai vir para cá. Agora que eu já sei a linha correta para ele trabalhar, agora eu preciso pegar informação que está lá na base e colocar no formulário. Tá? Então, para isso, eu vou até melhorar aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui embaixo, with pl base and with. Tá? Eu vou falar o seguinte, olha, vou começar aqui na ordem, tá? Então, a data, né? Então, mi.tb data ponto value vai ser igual a format, porque ele lá está como um número, né? Então aqui tem que formatar como data. Ponto range, cifrão D, cifrão E comercial L, ponto value, vírgula, abre aspas, desd barra mm barra y, 4 Ys ali. Né? Então isso aqui vai colocar em formato de data ali pra gente. Próximo campo é início, tá? Então mi.tb início.value vai ser igual a format, porque isso aqui também tem que converter, tá número lá, tem que virar a hora, ponto range, cifrão E comercial L ponto value, e o formato que eu quero, dois pontos hora e minuto, né? Depois mi.tb fim.value é a mesma coisa do anterior. Format.range, só vai mudar a coluna, né? Cifrão F, cifrão E comercial L ponto value, vírgula, e aqui dois pontos beleza. Depois, data cliente, mi.tb cliente.value é igual a ponto range, cifrão G, cifrão E comercial L ponto value. Por último,
mi.cbnatendente.value vai ser igual a ponto .range, cifrão H, cifrão e comercial L, ponto value. Beleza, então isso aqui vai fazer com que ele crie e preencha todas essas informações. Só que tem um outro ponto, né? Todos esses carinhas, todos esses itens, text box, caixa de combinação, eles podem estar, ou provavelmente eles estão, com texto padrão e com a cor de texto padrão também. Então tem que colocar a cor cinza escuro para todos eles, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Coloca aqui mi.tb data.forcolor vai ser igual a md cores, né? Ponto cinza escuro. E como eu sou preguiçoso, eu vou copiar aqui, olha, até aqui, tá? Ou até melhor, você pode até copiar tudo, se você quiser, Ctrl C. E agora eu vou separar eles assim, ó. Ctrl V, Ctrl V. Vai ficar sempre de duas linhas aqui, tá? Ctrl V e Ctrl V. O que eu vou fazer? Eu vou dar duplo clique aqui, ó, copia, cola, trocando o nome deles, tá? Então tbfim, tbcliente, cbn atendente, beleza. Então agora deu duplo clique, ele vai fazer esse preenchimento para você, tá? Então vamos rodar para ver isso acontecendo. Então dei duplo clique aqui, ó lá, já foi 17 e tudo mais, limpou. Agora dei duplo clique no outro, ó, 17 e tudo mais, limpou, bonitinho. Então aí tá funcionando. O que ele tem que fazer agora? Na hora de salvar essas informações, né, então eu vim aqui e troquei o atendente. O atendente não é mais esse cara, agora o atendente vai ser esse daqui. Eu quero clicar em salvar. Se eu clicar assim, ele vai duplicar o atendimento. Não é isso que eu quero fazer. Tá? Então o que eu faço? Como que eu melhoro isso? Vou vir aqui no botão salvar. E ele tem aqui o momento que ele identifica essa linha, olha. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Isso daqui eu vou indentar ele, né? Eu vou mandar ele lá para frente, vou dar um tab a mais. If edit, que é a variável lá que a gente criou, é igual a true. Né? Então, se essa variável é igual a true, then, então, ele vai falar o seguinte. Esse L, né? E até vou melhorar isso aqui, tá? Deixa isso aqui, vou colocar aqui um else por enquanto. E já volto aqui já. Para não ter que fazer duas vezes a mesma coisa, and if. Tá? Então, aqui beleza. Aqui eu vou colocar aquela linha que a gente acabou de perceber lá em cima, tá? Então, vou vir aqui, olha, no LT agenda, ok? Ao invés de L, tá? Não, vou tirar esse L daqui, só para melhorar o código, tá, galera? Lembrete, eu vou programando aqui com vocês ao longo da aula. Então, algumas coisas realmente eu mudo de ideia mesmo, tá? Espero que isso não irrite vocês, porque a minha intenção é mostrar para vocês como eu faço os meus programas, tá? Então, porque você não adianta nada, eu já ter o projeto pronto, mostrar o projeto pronto, isso é a minha opinião, tá? Mostrar o projeto pronto e você achar que, nossa, que maravilhoso, né? Os códigos saem todos perfeitos, nunca tem um erro de digitação, nunca tem uma mudança de estratégia. Não, tem sim, tá? Então, é por isso que eu faço dessa forma, tá bom? Então, eu vou tirar esse LSW aqui, vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui em cima, e vou definir uma nova variável, dim edit, que é a linha de edição as double, tá? Beleza. Aí eu vou lá embaixo, deixa eu só fazer como eu estou fazendo para todos aqui, né? Vou voltar lá na lista, vou pegar isso daqui, olha, vou selecionar isso daqui, vou falar para ele o seguinte, ó, Ctrl L, substituir todos os L's por L edit. Atenção, só no texto selecionado e somente palavra inteira, tá? Substituir todas, botou 3 vezes para não ter que ficar trocando um por um lá, tá? Então assim já vai mudar bonitinho aqui pra gente, tá bom? Beleza, trocou lá bonitinho pra gente. Agora eu posso fazer o seguinte, lá no botão salvar, né, que a gente deixou um espacinho ali, o que ele vai fazer? Se por acaso o edit for igual a true, o que eu vou fazer? L vai ser igual a L edit, né? Então assim ele vai pegar aquela variação e já vai colocar aqui, e aí ele vai preencher sempre no lugar certo, tá? E esse campo aqui, o C, só acontece nessa situação, ó. Então eu copiei ela dali e colei ela aqui dentro do else. Por quê? Se eu estou editando, o índice, né, aquele código não vai mudar, né? Senão ele iria colocar, sei lá, era código 7, ele atualiza e vira código 8, então não é isso que eu quero. Então aqui assim ele vai ficar melhor, tá? Beleza.
E faltou só um detalhe, que é ligar essa edit igual a true, né? Então, onde que eu faço isso? Também lá na LT Agenda DoubleClick, né? Então, eu fiz lá o DoubleClick, né? Ele achou essa informação, fez aqui toda a informação, eu vou falar edit é igual a true. Tá? Então, isso aqui vai ser suficiente pra gente, tá bom? Ctrl B, vamos fazer um teste agora. Vou pegar esse daqui, ó, e vou trocar de pessoa. Vou colocar esse que começa com H ali, por exemplo, e clicar aqui em salvar. Olha. Salvo com sucesso. Olha lá, e não duplicou, continua sendo o código 4 e agora mudou o atendente. Então, assim funciona bem legal para você poder aplicar essa questão. Beleza? Outro ponto que está faltando, quando você clica aqui no salvar, ele precisa limpar aquela variável de edit, senão vai dar problema. Tá? Então, opa, vim aqui no lugar errado. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá no botão salvar. BT salvar. Então ele está fazendo tudo bonitinho. O que ele precisa fazer aqui agora, né? Antes dele fazer essa situação aqui, ele precisa fazer com que ele limpe esses dados aqui para você, tá bom? Então eu vou pedir aqui para ele para edit ficar igual a false, tá? Só que existe a possibilidade de que ele tenha nessa edição deixado um campo vazio. Não existe isso, a pessoa já estava cadastrado, ela quando foi lá, ela apagou uma informação, por exemplo, apagou o nome do atendente, ficou vazio e clicou para salvar. Se eu não, e aí se isso acontecer, esse campo que já vai mandar ele para o vazio, que é o certo. Então eu preciso desse cara também aqui, olha. Então ele vai acontecer tanto antes quanto depois do vazio, tá bom? Justamente por isso, por conta dessa possibilidade. Beleza? Agora está certo esse caso. Próximo caso que a gente precisa fazer na aula de hoje é excluir item, né? Então eu preciso, a pessoa deu 2 cliques lá, clicou no botão excluir, ele vai perguntar para a pessoa, olha, você tem certeza que você quer excluir um item selecionado, né? Então como que eu faço isso? Vou vir aqui, olha, BT excluir, evento clique, e aqui eu vou trabalhar com a seguinte situação. Eu preciso de uma variável dim conf de confirmação, tá? Conf de confirmação as string. Para perguntar a pessoa, você tem certeza que você quer apagar esse agendamento? Tá? E aí depois o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, vou pedir para ele confirmar isso com a pessoa, tá? Então, conf vai ser igual a message box, né? Porque eu quero salvar o retorno, então eu tenho que colocar aquele parênteses ali, então message box parênteses aspas, tá? A mensagem de texto que eu quero que apareça, você deseja excluir o agendamento selecionado? 2 pontos, ou melhor, ponto de interrogação, né? Beleza, ótimo. Então isso daqui vai funcionar, e aí eu vou colocar até aqui, olha, vírgula, VB question, porque isso é uma pergunta, vírgula, mais, primeiro, VB yes, no, para a pessoa poder responder sim ou não. Fechou ali, vírgula ainda, para ficar bem legal. Título, exclusão de agendamento. Aspas, parênteses. Beleza. Então, o que ele está fazendo aqui, pessoal? Com isso, ele vai mostrar essa mensagem na tela. Vamos rodar isso. Então, tá aqui, olha, a pessoa veio e clicou. Aí ele pergunta, olha, você deseja excluir o agendamento selecionado? Isso está legal. Só que tem um bug aqui. Essa pergunta não podia estar acontecendo, porque eu não selecionei ninguém, né? Então, quem que ele vai excluir se eu colocar sim? Então, na verdade, ele só pode aparecer essa mensagem quando tem alguém aqui selecionado. Aí sim, né? Então, como que eu faço para ele controlar isso? Por meio daquela minha variável edit. Por isso que ela é legal pra gente, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Até aqui antes. If edit é igual a false, quer dizer que a pessoa não selecionou nada. Then, message box, avisa essa pessoa. Favor selecionar um agendamento para excluir. Senão, como que eu vou excluir, né? Vírgula, VB critical, isso é um erro, né? Vírgula, título, exclusão de agendamento, né? E aí, nesse caso, exit sub, não faz mais nada. And if. Vou rodar desse jeito. Então, agora eu vou clicar, ó, favor selecionar um agendamento, até tem que consertar o agendamento que está escrito errado aqui, para excluir, né?
Agora, selecionei um, cliquei em excluir. Agora ele que pergunta, você tem certeza? Você quer excluir esse item? Agora está funcionando certo, beleza? Próximo passo, deixa eu consertar lá o meu texto que ficou errado, agendamento. Beleza? Aí agora que ele já confirmou com a pessoa, eu preciso verificar o que a pessoa respondeu. A pessoa respondeu sim ou não, né? Então para isso eu vou fazer isso aqui, ó. If conf é igual a vbno. O que é vbno? Vbno é a resposta não da pessoa lá, tá? Then, já foi, né? And if, aqui para a gente não esquecer dele. E aqui eu vou colocar então a mensagem. Então a pessoa cancelou, ela desistiu de excluir, né? Então, message box. E aqui eu vou colocar ação cancelada. Vou colocar aqui um VB information, porque isso não é um erro, né? Então a pessoa pode ter clicado e ter desistido, né? E depois vou colocar aqui como título, né? Exclusão de agendamento. Beleza. E exit sub. Então, se por acaso a pessoa clicou lá naquele botão e desistiu, ele vai mostrar isso. Vamos ver. Então, vim para cá, selecionei um item, cliquei em excluir, cliquei em não. Olha lá, exclusão de agendamento, ação cancelada. Beleza. Agora vamos excluir de verdade. Então, como que eu faço para excluir de verdade? Então, caso contrário, né, que vai ser aqui a nossa continuação, deixa eu pausar aqui, que vai ser aqui a nossa continuação, como que ele vai fazer nesse caso contrário? Eu já sei qual é a linha que ele tem, né? Então, PL base ponto range, cifrão B, cifrão B não, né? Cifrão C, cifrão e comercial L edit, por isso que ela é legal também. E comercial 2 pontos, aspas 2 pontos, né? Ele vai, deixa eu até pegar ali, L edit, ele vai, olha, até a coluna H, cifrão H, cifrão H, cifrão e comercial L edit aqui de novo. Ponto, delete, espaço, shift 2 pontos igual XL up, para ele apagar e jogar para cima. E depois call me.atlt. Então atualiza a lista, beleza? E aí tá faltando ele fazer o seguinte, que é edit igual a false, né? Então ele vai colocar esse edit igual a false. E aqui eu vou colocar também o message box, né? E vou avisar a pessoa, ó, agendamento excluído com sucesso. Ponto, fechou aspas, vírgula, VB information, vírgula, título, exclusão de agendamento. Então com isso ele já vai rodar certinho ali para você. Vou rodar aqui, vou apagar esse aqui de baixo para vocês verem, tá? Então delete, tá ali já, excluir. Quer excluir? Sim, né? Então já apagou, já sumiu daqui e já sumiu de lá também. Então funcionou bonitinho para você, tá? Então aqui, galera, a gente já tá com um negócio bem legal. Você já consegue procurar suas informações, já consegue cadastrar os atendimentos, consegue separar por atendente. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero criar uma estratégia de configuração, tá? Isso a gente vai fazer. Essa parte vai ser um pouco mais complicadinha. Agora o projeto vai ficar um pouco mais complicado. Até aqui estava tudo tranquilo, né? Que vai ter nessa configuração? Eu quero configurar horário de atendimento. Então, para ninguém cadastrar um horário que não pode. Então, sei lá, minha empresa ela trabalha das 8 às 18, com um horário de almoço das meio-dia às 13. Né? Então, o que vai acontecer? Se a pessoa marcou um horário fora disso, eu tenho que no mínimo avisar ela, olha, esse horário não é um horário normal de atendimento. Tem certeza que você quer desse jeito? Outra questão, eu quero que ele faça também o controle com relação a não deixar a pessoa marcar no mesmo horário, ou melhor, avisar a pessoa, dar um alerta para a pessoa se ela estiver tentando marcar no mesmo horário, né, para o mesmo atendente. Então, porque senão o atendente ficaria ali com duas pessoas, às vezes isso pode ser um erro, né, pode ser um engano. Então, para evitar isso, vai alertar a pessoa. Se ela quiser manter desse jeito, então aí é decisão dela. Mas no mínimo o nosso sistema vai avisar isso, né? E a outra coisa que está faltando são os gráficos de demanda, né? Eu quero que o sistema mostre aqui para gente como que está a demanda, né, desse time, dessa equipe ali dentro de um período de tempo para a gente.
Tudo bem, galera? Bom, isso a gente vai continuar a partir da nossa próxima aula aqui no nosso projeto. Se você está gostando do nosso projeto, se você gosta do nosso trabalho, então curte o nosso vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Toda terça-feira, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, tem vídeo novo, tem tutorial super bacana. Mais de 200 horas de tutorial disponível aqui para você aprender Excel e VBA. E se você quiser aprender direto com a gente, faz o seguinte, vem no primeiro link na descrição do vídeo. Lá você vai achar o link do meu site, tá? Ele tem todas as informações sobre os nossos cursos. Tem curso gravado, tem curso ao vivo, tem mentoria personalizada. Cara, tem de tudo que você precisa aqui para você não ficar sem aprender Excel, sem aprender VBA. E também temos outros cursos lá, como gestão da qualidade, metodologia. São 19 cursos diferentes para você poder estudar aqui com a gente, deixar seu currículo legal e conseguir ali aquela progressão de profissional que você precisa, ou quem sabe até trabalhar como PJ, trabalhar aí como autônomo, dependendo da sua necessidade e da sua vontade. Beleza, galera? Muito obrigado. Até o nosso próximo trabalho. Até a nossa próxima aula.